paz de Deus a toda a Irmandade. Eu moro no Rio de Janeiro. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meus irmãos, Deus me fez sentir de contar os livramentos que Deus fez na minha vida há muitos anos atrás. Eu não conhecia essa graça. Minha mãe e minhas irmãs já eram batizadas. Mas eu só tinha entrado na cristã uma vez, eu era muito novinha, gostava muito de sair para me divertir. Louvado seja Deus. Aí um dia eu saí com umas amigas e uns amigos para nos divertir. Só que aí a gente foi para um determinado lugar lá e eu não estava gostando do ambiente. Só que aí eu resolvi ir embora, meus irmãos, às 2 da manhã. Aí me despedi dos meus amigos e fui embora. A turma falando, não vai, que é perigoso você sozinha essa hora, deixa amanhecer o dia e tal. Mas eu não quis esperar. Aí peguei um ônibus às 2 da manhã, meus irmãos, e fui embora. Aí o ônibus me deixou longe da minha casa. Aí já eram 3 da manhã já. E aí eu fui andando, meus irmãos, sozinho naquela rua. Sozinho, às 3 da manhã, olhando para trás e para os lados e andando muito rápido. Quando eu vi, veio um carro, meus irmãos, o único carro, e deu uma riscada assim na minha frente. Fez um barulho horrível e aí tinham 3 homens dentro daquele carro e eles falaram assim, entra aqui, morena, entra aqui que a gente te dá uma carona. Entra aqui, morena, a gente não vai te fazer mal não, entra aqui, morena. Eu clamando a Deus, louvado seja Deus, eu com muito medo, meus irmãos. Com muito medo, eu clamando a Deus, meu Deus, me cobre com teu sangue, Senhor. E eu sem voz, eu não respondia nada para eles, meus irmãos, eu não respondia nada, eu andando rápido, e aquele carro atrás de mim, pedindo para mim entrar. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que eles não fizeram nada comigo, não saíram do carro, não fizeram nada. Quando eles viram que eu não ia entrar naquele carro, eles tomaram o rumo dele e foram embora. Aí eu acelerei, meus irmãos, acelerei para chegar na minha casa. Acelerei, andei. Glória a Deus, meus irmãos. Aí quando eu cheguei, quando eu entrei na comunidade que eu morava, um rapaz me parou. Um rapaz de lá mesmo, só que do movimento. E aí ele me parou e eu dei boa noite para ele e falei, eu sou moradora daqui. O senhor não está me conhecendo, não? Ele falou, eu sei. Aí eu fui andando e aquele rapaz atrás de mim, meus irmãos, armado até os dentes. Sangue de Jesus tem poder. E aí eu tornei a perguntar para ele, o senhor não está me conhecendo, não, moço? Eu sou moradora daqui. Ele falou, eu sei, mas eu quero te acompanhar. E aí eu fui andando e ele atrás de mim, meus irmãos. Para chegar na minha casa tinha uma escadinha que descia assim. E aí, meus irmãos, essa escadinha estava toda escura, os vizinhos que moravam lá embaixo também, os meus vizinhos, todo mundo dormindo, não tinha nenhuma luz acesa, meus irmãos. Aí esse rapaz foi, meus irmãos, e entrou no beco que eu morava. Olha, ele sabia. Ele entrou no beco e aí tinha uma pilastra assim, ele abriu os braços, meus irmãos, com 2 armas penduradas, meus irmãos. Ele abriu os braços e ficou conversando comigo, meus irmãos. Ele conversa. E aí, meus irmãos? Eu não podia passar. E eu clamando a Deus, meus irmãos. Meu Deus, Senhor, e agora? O que eu faço, Senhor? Ele não me deixa passar, Senhor. Não tem ninguém acordado, Senhor. Todo mundo dormindo essa hora, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Meus irmãos, ele conversando comigo e eu orando o Salmo 91, meus irmãos. Pedindo a Deus para enviar um anjo lá, meus irmãos. Porque se Deus não enviasse o anjo, meus irmãos, eu não sei o que seria, meus irmãos. Porque aquele elemento estava drogado, gente. Ele estava drogado. E aí ele falou, meus irmãos, para mim, que queria namorar comigo. Aí eu falei, não, moço, eu sou uma pessoa comprometida, eu tenho meu namorado. Eu até menti, meus irmãos. É que ele veio comigo e ele me deixou lá embaixo e voltou.
Ele não quis vir até aqui. E aí ele falou, meus irmãos, que sabia que eu não tinha namorado nenhum, que eu podia namorar com ele, que ele não ia me fazer nenhum mal, meus irmãos, e que ninguém ia saber. Quanto mais ele falar, meus irmãos, mas eu tremia, assim. E aí eu falava, deixa eu passar, moço, deixa eu passar. E ele falava, não, não, por que você está com pressa? Por que você está com pressa? Estou conversando com você. E eu estava quase sem voz, meus irmãos, clamando a Deus ali, clamando a Deus. Ninguém acordado, meus irmãos. E eu clamava a Deus e no pensamento eu dizia, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Eu estou aqui sozinha, meu Deus. 3 horas da manhã, meu Deus. Esse rapaz está armado, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. E agora, Senhor, o que eu faço, meu Deus? Tenha misericórdia. Aí já tinha uns 20 minutos ali naquela conversa, meus irmãos, naquela situação. E aí eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, mas eu só falava em pensamento, meus irmãos. E aí, meus irmãos, nisso apareceu outro, meus irmãos, armado também até os dentes, meus irmãos. E aí eu pensei assim, meu Deus, tenha misericórdia. Eu em pensamento, o que vai acontecer agora, meu Deus? Tenha misericórdia. Aí eu fiquei mais nervosa ainda, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. E aí aquele rapaz falou assim, ei rapaz, você não sabe que não pode mexer com o morador? Deixa a moça em paz, deixa a moça em paz, rapaz, vamos. Aí ele falou para aquele outro, não, não vou. Ele falou, vamos rapaz, você não pode mexer com o morador não. Aí ele falou assim, não vou. Aí ele falou, vamos rapaz, só vou sair daqui quando você for comigo. Deixa a moça em paz. Você sabe muito bem que não pode mexer com o morador. Aí, meus irmãos, ele foi com aquele outro. E eu acredito, meus irmãos, acredito muito, tenho a maior certeza que foi Deus que enviou aquele homem ali para falar com outro que não podia mexer com o morador. Aí, meus irmãos, eu desci para minha casa, tremendo, meus irmãos, com medo daquele moço bater na minha porta. Aquele horário. Aí, meus irmãos, eu orei a Deus e fui dormir. Não, nem dormi muito, meus irmãos, porque eu fiquei assustada. Quando foi na segunda-feira que eu fui trabalhar, é, quando eu passei, meus irmãos, ele riu para mim. Aí eu fingi que não vi, meus irmãos. E aí eu fiquei muito assustada com aquele rapaz, que ele sabia onde eu morava e tal. Ele falou que sabia que eu morava sozinha na época. Aí ele sabia onde eu morava e eu estava assustada, com medo dele voltar a me perturbar. Aí, meus irmãos, não levou nem 15 dias, meus irmãos. Aquele rapaz morreu, tiraram a vida dele, meus irmãos. E eu estou contando esse testemunho, para muitos pode não ser nada, mas para mim foi muito valioso, muito grandioso, esse livramento que Deus me deu, meus irmãos. Aí, meus irmãos, com isso eu fui parando de sair esses horários, de sair esses horários, de voltar sozinha. Aí fui parando, meus irmãos. Fui parando, meus irmãos, até que chegou o dia, meus irmãos, de eu ir para esses lugares sem vontade, meus irmãos. Ia por ir, acho que eu tinha que marcar presença lá, não sei porquê. Glória a Deus. Aí um dia, meus irmãos, eu me arrumei para ir para a farra novamente, meus irmãos. Quando chegou no meio do caminho, meus irmãos, eu voltei. Eu estava indo sem vontade já, meus irmãos. Estava perdendo a vontade. Deus estava me preparando, fazendo obra na minha vida. Aí no meio do caminho, eu já arrumado, eu falei assim, meu Deus, por que eu estou indo para esse lugar sem vontade, Senhor? Para agradar a quem, meu Deus? Eu quero agradar a Ti, Senhor. Eu quero ir para a igreja, Senhor. Eu quero só ir para a Tua casa, Senhor. Eu quero Te servir, Senhor. Não vou mais para esses lugares, meu Deus. Daí para cá, meus irmãos, nunca mais eu fui nesses lugares. Nunca mais, meus irmãos.
Aí fiquei muito tempo sendo testemunhada. Depois, quando Deus preparou o meu batismo, eu me batizei, meus irmãos. E peço a Deus a todos que orem por mim, meus irmãos. Estou contando esse testemunho para aumentar a nossa fé. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.